A criança que eu fui ainda está esperando a aprovação e autorização do pai para prosperar. Eu sou a Lindalva Novaes, sou terapeuta sistêmica e estou dividindo com vocês a minha jornada de cura. E na última catarse, se vocês não sabem, não sei como funciona para vocês, mas para mim, catarse é momento de revelações e aprendizado. É onde as feridas vão ficando abertas e todas as crenças, todos os limites, todos os pontos de vista limitantes, eles são revelados para mim durante as minhas catarses. É quando eu vou para dentro, é quando eu fico na introspecção e é quando a vida me mostra para onde eu preciso olhar ainda. E nessa última catarse que eu venho contando, acho que eu vou colocar esse vídeo, vou criar uma playlist catarse, né, os aprendizados. E uma das coisas que também ficou claro para mim, afinal foram 2 meses, né, gente? Não pode ser 2 meses à toa. São 2 meses de angústia, de vazio, mas também de muito aprendizado e revelação. E uma das coisas que ficou muito clara para mim foi que eu, a criança que eu fui, a jovem que eu fui, a mulher que eu fui, a mulher que eu tô tentando me tornar, tá dependendo dessas meninas, dessas jovens, abrir mão da aprovação e do tapinha nas costas do papai. Pra quem não sabe, comecei essa jornada de autoconhecimento achando que o problema era minha mãe, entendeu? Que todas as minhas questões emocionais eram com a minha mãe e que a minha relação com meu pai era maravilhosa e tava tudo incrível, maravilhoso, que tava fluindo. Bom, depois de muito tempo dedicado a olhar para essa relação com a minha mãe, depois de curar essa dor, essa relação com a minha mãe que era de muita dor, então curei a relação com a minha mãe. Gente, quando eu falo curar, não é assim, meu Deus, elas zeraram a vida, não tem nada a ser visto. É que eu curei essa relação o suficiente para ela não interferir mais nas minhas questões do feminino. Eu curei essa relação com a minha mãe o suficiente para não ter mais ponto de vista interessante, nenhuma reserva, nenhuma mágoa, nenhuma dor em relação à minha mãe que me impeça de seguir. Pode ser que em algum momento apareça alguma coisa, tipo, olha, agora que você se resolveu um pouco com seu pai, vamos voltar aqui na sua mãe, porque a vida é assim, a gente só vai revisando. Bom, e hoje é muito tempo que não aparece nada, assim, que é uma questão com a mãe, que eu olhei muito, porque eu sabia que eu tinha questão com a minha mãe, então eu olhei muito. E a gente foi resolvendo as questões de feminino, maternidade, nossa, muito. E hoje é muito tranquilo pra mim ser mulher, coisa que não era. Muito tranquilo pra mim ser mãe, é onde o lugar eu acho que faz mais sentido pra mim e é o lugar que faz mais sentido pra todas as mulheres que estão conectadas com a vida. Eu me conectei com a vida de forma profunda ao me conectar com a mãe. Eu me curei estar em casa, no meu lar, de ser uma mulher que cura, uma mulherzinha, sabe? Eu me apaziguei em ser mulherzinha, eu me apaziguei em ser conduzida pelo masculino, eu me apaziguei em muitos lugares. E tudo isso veio da cura com a minha mãe. E também com o meu pai, também. Então, do dinheiro, né, a saga do dinheiro Kotsudua, o Bert fala que com a mãe o dinheiro vem e com o pai o dinheiro fica. E aí, quando eu falo que eu curei a minha relação com o dinheiro em alguns lugares, é entender que, assim como uma mãe lá na África que não tem com o que se alimentar, ela é capaz de amamentar um filho. Ela come biscoito de barro e jorra leite na boca do filho para esse filho se amamentar. Então eu entendi que com a mãe a prosperidade é desse lugar da abundância. Que com a mãe não importa da onde vai vir, mas virá o suficiente para ser nutrido, entendeu? Com dinheiro, com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. E aí, hoje eu não me preocupo, eu sei que a vida vai cuidar de mim. Quando eu falo a vida, é a vida nesse lugar de ser esse... É um lugar quase espiritual mesmo, de entender a vida como esse mistério, é entender a vida como tudo que há, sabe? A vida é tudo que há. E Deus a vida é Deus, é a vida, sabe? Não sei se vocês conseguem chegar aí nesse lugar como eu me relaciono, mas é confiar na vida nesse lugar de que ela vai me prover. E a nossa relação com a vida é muito ligada à relação com a mãe. Quando a gente não tem uma relação boa com a mãe, a gente não vai confiar na vida. E eu aprendi muito a confiar na vida. Então, quando as coisas estão muito desafiadoras, eu falo, não, tá tudo bem. Eu sei que não vai... eu não estou abandonada, eu sei que a vida tá cuidando de mim e tudo vai ficar bem. Minimamente bem, entende? Só que com o pai é o mundo, você vai lá e conquista o mundo e tal. E aí, depois de olhar muito pra minha questão com a minha mãe e de estar muito resolvida em vários lugares,
eu percebi que a questão do dinheiro continuava. E o que faz muito sentido, porque o caminho, assim, a nossa primeira relação é com a mãe. Então a gente precisa curar com a mãe. Então eu entrei nessa jornada querendo resolver a questão do dinheiro. Olhar muito pra minha mãe, e olhei muito pra minha mãe. E hoje o dinheiro, ele vem pra minha vida de uma forma muito... Antes eu me esforçava muito, eu me esforçava muito pra ter o mínimo. Vocês já me repetir isso aqui. E hoje eu não me esforço, eu não tenho mais essa postura de, eu tenho que ir pro mundo, eu tenho que... nossa, com o meu próprio braço, não. Então eu entendo que eu tenho um trabalho, que eu me ponho a serviço, tipo, eu tenho saberes, eu sirvo o mundo, eu me coloco à disposição do mundo para servir a vida com esses saberes, e as pessoas vão chegar até mim, como chegam, e isso vai suprir as minhas necessidades. E tem sido assim, e tá tudo bem, então eu já sei. Agora, quando eu entro na pira de que eu queria prosperar muito e ficar rica e maravilhosa, que eu quero, viu, gente? Quero ficar rica, quero ficar milionária se der tempo, né? Que antes de ficar rica, antes de ficar milionária, a gente tem que ficar rica. E eu quero tudo isso, só que eu sei que isso não vai vir sem essa cura mais profunda com o pai. Então hoje eu tenho um lugar de tranquilidade, eu brinco, que antes eu trabalhava muito e ganhava pouco, agora eu trabalho pouco e ganho pouco e tá tudo bem, tá equilibrado. Tenho muito tempo pra ficar com a minha família, tenho muito tempo pra ficar em casa, tenho muito tempo até pra gravar vídeo, pra editar, tenho tempo pra surtar, tenho tempo pra entrar em crise, tenho vários tempos, entendeu? Por quê? Porque hoje eu já não tô naquela loucura de ter que trabalhar e no final pagar suas contas. Então, eu pago minhas contas e trabalhando pouco, e cara, isso é uma vitória. Só que isso também passou pela cura do meu pai. Eu tive que curar essa questão, né, de ser essa mulher conectada com a mãe, que jorra o leite, mesmo comendo barro. Ou seja, que essa abundância, essa prosperidade, ela não tá no material, mas tá em ser essa mulher. E hoje eu vivo isso, muito maravilhoso. Só que eu percebi que o mundo lá fora ainda não é um mundo que eu conquisto. E que antes eu tentava com a força do braço. E quando eu tentava com a força do braço, eu recebia muito tapinha nas costas. Meu pai olhava pra mim e falava, eu sou a única autônoma da minha família, né? Todo mundo tem trabalho. Eu digo assim, emprego, né, gente? Todo mundo trabalha. Mas emprego, carteira assinada, férias, 13º, tudo isso. E eu nunca tive isso. Foi uma escolha minha. Eu brinco que a minha vida nunca coube dentro de um salário mínimo. E nunca coube mesmo. Porque eu sempre quis mais coisas, enfim. E aí eu escolhi por isso. Cada momento da vida era uma coisa que eu queria, já foi ter meu filho na escola particular, já foi ter o carro, já foi ter a casa. Então querer ter essas coisas me fizeram trabalhar mais para poder ter essas coisas. E essas coisas eu tenho, né? Tenho casa, tenho carro, formei meu filho numa escola particular e enfim. Só que hoje eu tô em outro momento e eu já tenho essa casa, já tenho carro e meu filho já tá se formando, e aí eu tenho outra criança que agora a minha prioridade é estar com ela, estar presente, e tudo isso foi a cura da mãe. Só que quando eu era essa mulher masculina que estava querendo conquistar as coisas, muito movida pela dor, pelo ego, eu também recebia muita atenção do meu pai. Meu pai falava, essa me puxou, essa atrapalha, essa não tem medo do trabalho. Meu pai sempre teve emprego e bico e trabalhava muito. E meu pai achava bonito. Meu pai acha bonito. Uma pessoa que trabalha muito, que se lasca muito, que tá sempre cansada. Meu pai acha bonito. E eu, nossa, vivia lascada, mas meu pai me elogiava, tapinha nas costas. Então eu ganhava meu dia. Tapinha nas costas, ganhava meu dia. Tapinha nas costas, ganhava meu dia. E isso, fiquei viciada nessa atenção. De querer essa atenção do meu pai. Depois que eu fui fazendo esses movimentos, eu passei pelo momento de ter vergonha, de ficar mais em casa, eu já tentei muito também trabalhar no digital, e Instagram, e produto e tal, já fiz muito esforço, e também foi a última coisa que recente que eu abri mão, também não vou fazer esforço. Hoje, toda a minha dedicação é no YouTube. Então hoje, qual é a minha dedicação no YouTube? Postar um vídeo por semana, e eu tento postar às quintas, e às vezes vai na sexta, e às vezes dá tudo errado e vai no sábado, e tá tudo bem. Eu sei que pro algoritmo isso é péssimo, mas por enquanto ainda estou no desafio de estar constante aqui. Esse canal tem anos e eu não consegui estar aqui toda semana. E eu tenho vou para 3 meses estando aqui toda semana. Nossa, são 12 vídeos, 12 semanas, né, amor? Mas quando você tem todos os seus sintomas, é desafiador. E agora eu estou comprometida em estar aqui uma vez por semana. E quando eu conseguir estar aqui 2 vezes por semana, tempo suficiente, eu vou me comprometer a estar aqui 2 vezes em dia certo. Vai dizer, aqui tem vídeo todo dia tal e dia tal. Vai ser um orgulho na minha vida, uma vitória.
vitória. E a gente vai vivendo assim, uma vitória de cada vez. Eu lembro quando eu fui reduzindo minha carga de trabalho, quando eu fui tentando no digital, eu fui tendo uma sensação de vergonha, de constrangimento, de não ter mais, não ser mais aquela guerreira, de perceber que meu pai olhava de um jeito diferente, de perceber que meu pai acha que trabalhar no digital não é trabalhar, que você tá em casa, você não tá trabalhando. Passei pela vergonha quando eu decidi que eu ia tirar primeiras férias, depois de, sei lá, 20 anos de trabalhando, sem parar, e eu fiquei com vergonha e só contei pro meu pai um dia antes. Na época eu não tinha carro, na época, já faz um tempo, foi 2020. Aí já vou fazer 4 anos que eu tirei essas férias. Foi as primeiras férias da minha vida, assim, que eu tirei, que eu fiquei uma semana sem trabalhar. Aí eu aluguei carro, aí a gente foi pro Rio de Janeiro, a gente alugou um Airbnb, e a gente foi a família inteira. E aí, tipo, cara, eu fiquei com vergonha, não queria contar isso pro meu pai, porque eu era guerreira, eu não tiro férias. Entendeu? Eu não descanso, eu só trabalho. E só que eu tava já querendo sair desse papel da guerreira. Eu não queria mais, esse papel eu já tinha decidido, eu não queria mais. E aí eu fui fazendo os movimentos. Corta para 2025, nessa última catarse. O meu pai tem muitas crenças em relação a dinheiro, muitas crenças em relação a dinheiro. Então, meu pai acredita que as pessoas trabalham muito, mas que trabalho também não faz ninguém prosperar. Nessa parte hoje eu até concordo com ele. Porque não é o trabalho duro que vai fazer você prosperar, é o trabalho inteligente, mas principalmente inteligência emocional e inteligência financeira. Meu pai acredita que não é possível ficar rico honestamente, isso porque ele trabalhou muito, isso porque ele viu, tipo, eu trabalhar muito e é isso, paga a conta e vida que segue. Então ele não conhece ninguém que tenha ficado rico, prosperado honestamente. Mas, claro, no nosso círculo as pessoas não têm oportunidade e tal. E meu pai tem essas crenças muito fortes. E aí, nesses últimos meses que eu tava de catarse, aconteceu algumas coisas assim na TV, descobriram algumas fraudes, algumas pessoas que tinham fortunas, mas que depois descobriram que era ilícito e tal. E aí meu pai, eu não assisto televisão, meu pai vinha lá da casa dele, vinha me contar, você viu, filha, que fulano? Ah, sabia, safada. Ah, e ele sempre terminava assim, ah, ninguém fica rico trabalhando, não, isso só tem ladrão. E aí eu ficava assim, cancelado, isso não é minha crença, isso não é minha crença, isso não é minha crença. Ai, filha, você viu lá? Descobriram o escritório do PCC lá na avenida, não sei das quantas, com os empresários, tá vendo? Só tem ladrão. Ai, tá bom. Falei, nossa, caramba. E isso veio pra mim nesses 2 meses, algumas situações. Meu pai sempre repetindo essa história. Não é possível trabalhar, não é possível ficar rico, honestamente, não é possível ninguém ficar rico trabalhando e tal. Nossa, tá me incomodando muito, tá me incomodando muito e tal. Eu percebi que... Aí tá. Um dia, aí eu chegando nesse momento de catarse, percebendo isso, falei, nossa, como meu pai tem crença, meu Deus, meu pai não acredita, eu acredito que dá pra, não só hoje, eu acredito que dá pra ficar rico honestamente e de forma fácil, leve, fácil, não é assim, sem trabalho, não precisa ser trabalho pesado, quebrando pedra, não precisa ser desse jeito, tá, aqui é a internet, as pessoas trabalham de casa, gravam vídeo, editam, isso é um trabalho, mas não é a mesma coisa que você bater 12 horas de trabalho, sair de casa, pegar ônibus, não é. Então, tipo assim, se esse canal aqui um dia tiver monetizado e, enfim, e alguma coisa acontecer a partir disso, pra mim, gravar vídeo é desafiador por questões emocionais, mas não por conta do trabalho, entendeu? Emocionalmente, pra mim, eu sei que tem um monte de coisa que me atrapalha, mas não porque é um trabalho pesado. E eu acredito que dá, eu acredito, tô aqui nesse momento sem pretensão nenhuma mesmo, tirando qualquer peso e responsabilidade, isso aqui ser meu ganha-pão, mais um exercício de constância, mas eu acredito que é possível. Diferente do meu pai, que não acredita. E aí, nesses movimentos de 2 meses de catarse, eu fui participar de uma constelação e um movimento sistêmico e tal. Só que no dia que essa constelação estava marcada num domingo, às 13 da tarde. No dia de manhã, meu pai veio lá da casinha dele me trazer uma notícia. Como a gente está se programando para ir viajar juntos, eu vou fazer uma viagem de retorno do meu pai para a terra dele. Uma viagem que eu tenho certeza que é uma viagem que vai ser de muita cura para mim e para ele. E uma viagem que já é resultado de curas muito profundas que a gente conquistou aqui, porque meu pai saiu de lá do Pernambuco muito cedo. Ele tinha uma vida lá tranquila. Quando veio para cá, a vida não ficou mais tranquila. Meu avô morreu, meu pai teve que assumir a família aos 13 anos. Mas, de alguma forma, meu pai pegou ranço do Pernambuco. Porque meu avô veio de lá
bravo por causa de minha tia, que tinha arrumado um casamento que meu avô não aceitava, e meu avô veio embora pra minha tia não casar com esse homem. E aí eles vieram, minha tia ficou, casou com o homem, e eles vieram pra cá e foi tragédia em cima de tragédia. Só que em algum lugar ficou registrado pro meu pai que o Pernambuco era um lugar que ele não queria voltar. E não queria, meu pai falou, eu não tenho nada para aquela, eu não vou voltar para aquela terra, não perdi nada lá, vou voltar lá para cá, e blá, 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 blá. E aí, depois de muitas conversas sistêmicas, muita investigação, muita conversa, meu pai foi se curando também. E aí, esse ano ele resolveu que queria ir para Pernambuco, e aí decidimos que vamos pro Pernambuco ano que vem. E ele queria que eu fosse junto, e eu falei, eu também quero ir. Que é um movimento muito importante de cura, né? O pai é o mundo. Então eu tô indo para o mundo com o meu pai. Meu pai está me levando para o mundo. Só que levando para casa para terra dele, onde eu vou conhecer outros parentes, onde histórias vão vir, que vai ser muito maravilhoso, que eu tenho certeza. Só que nesse dia antes da constelação, eu tinha falado pro meu pai, ai pai, vamos, eu cadastrei lá no Livelo, um programa de milhas, tudo que a gente for comprar, a gente vai comprar por aqui pra ver se a gente consegue acumular milhas e tal. E eu expliquei esse negócio de milhas pro meu pai. E aí, nesse dia que antecedeu as constelações, ele falou, nossa, filho, tava vindo ali na televisão, né? Nossa, as pessoas ganham direito, tem gente que ganha dinheiro de toda forma, né? Tá, o cara tava explicando aquele negócio de milhas lá, e que não vale nada aqui, junta um ponto aqui que não vale nada, depois troca e vale dinheiro, e vale isso, vale aquilo. Falei, nossa, pai, é muito legal mesmo, é isso que eu falei pro senhor. Falei, não, a questão do dinheiro é assim, a gente tem que aprender a jogar o dinheiro, o jogo do dinheiro. E quem geralmente tem dinheiro sabe jogar o jogo, e aí a pessoa cresce mais porque ela sabe como ganhar mais dinheiro, inteligência financeira. Inteligência emocional, é isso que falta pra gente e tal. E eu falei, não, mas aí eu fui reforçar a minha crença. Falei, não, eu acredito sim, é possível ficar rico sim, de trabalho honesto, tem muitas formas. O dinheiro tem um jogo, a gente só precisa entender, a gente só precisa se curar emocionalmente e aprender sobre inteligência financeira e tal, tal. Falei isso pro meu pai. E à tarde do mesmo dia eu fui pra constelação. Nesta constelação, a primeira constelação, uma moça resolveu olhar pro dinheiro. E eu fui como representante, fui representar o dinheiro. E a história da menina era a mesma. O pai não tinha prosperado, aí o pai tinha a crença de o pai dela tinha a crença de que quem tinha muito dinheiro não entrava no céu e rejeitava o dinheiro e tal. E eu lá representando o dinheiro, me sentindo muito vendida, inclusive, é muito maravilhoso representar o dinheiro, porque o dinheiro é só uma energia querendo fluir, a gente afasta ele de tudo quanto é jeito, a gente que não sabe lidar mesmo. E no final assim, da constelação, um dos movimentos era o pai olhar para a filha e dizer, não é porque eu não prosperei que você não pode prosperar. E depois ele pegava o dinheiro, que no caso eu era representante, e entregava para a filha. Fala, você pode fazer diferente, você pode prosperar. E quando fez esse movimento, eu me arrepiei de cima e embaixo. E eu falei, uau, é isso. Eu ainda estou esperando o meu pai dizer que eu posso ganhar dinheiro, cara. E aí, ou seja, é esse ponto que eu quero chegar nesse vídeo, porque todos esses movimentos da nossa alma. A minha criança, em algum lugar, quando meu pai vem e diz que não é possível ganhar dinheiro honestamente, alguma coisa em mim fala assim, tá vendo? Eu não posso prosperar, porque se eu prosperar, meu pai vai achar o quê? Que eu tô roubando? Meu pai vai achar o quê? Que eu tô traficando? Que eu tô me prostituindo? Meu pai não aprova. Meu pai não aprova, porque agora eu não quero mais ganhar dinheiro trabalhando muito, me lascando muito. E aí, entenda, não é que não tenha trabalho, não é um trabalho, tipo, físico, um trabalho exaustivo, que eu tenho que sair de casa, blá, 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 não. Eu quero trabalhar leve, eu quero trabalhar da minha casa, eu quero trabalhar no digital, e meu pai não entende isso como trabalho, imagina ficar uma vida rica sem sair de casa, isso não existe. E eu percebi, cara, eu tô esperando. Eu tenho uma criança ferida aqui, uma menina, uma jovem mulher, esperando ainda que meu pai olhe com bons olhos eu prosperar de forma leve. Ou seja, eu fiz todo o movimento de deixar de ser a guerreira, de receber o tapinha nas costas, só que agora eu tô aqui, tá bom, eu não sou a guerreira, não recebo tapinha nas costas, não tenho uma vida pesada, mas também não prospero. E aí, essa catarse me mostrou que o próximo passo, eu tenho que ousar prosperar, mesmo que meu pai não entenda, mesmo que meu pai não aprove, mesmo que ele, tipo, sei lá, não fique sem entender, tipo, o que aconteceu com essa menina? O que essa menina tá fazendo nesse quarto, nessa casa, nesse computador, nesse celular? Que milagre é esse da multiplicação? Só que eu vou ter que ousar, eu vou ter que encarar isso. Então, hoje, estou olhando para várias crenças limitantes, mas também olhando para esse desejo inconsciente da menina que ainda fica esperando esse pai aprovar o que ela faz.
sei que isso é um movimento consciente, que não tem nada a ver, que meu pai não tá, meu pai tá nem aí pra mim, inclusive, isso são as crenças dele. Só que eu ainda querendo agradar. Então, nesse momento, temos um trabalho de fazer um trabalho interno. Não é mental. Isso pra mim tá muito claro. O fato de eu estar na minha casa há muito tempo e sem fazer esforço já deixou claro que, tipo, pai, é isso. Só que a minha alma ainda tá querendo. Só que agora eu tenho que trazer mais pra realidade. Tenho que fazer mais movimentos, que eu ainda não sei quais, mas eu vou descobrir, para que essa vida se materialize, apesar do meu pai não entender. Temos a viagem marcada o ano que vem, juntos. Eu acredito que vai ser uma viagem transformadora, uma viagem maravilhosa. E que uma viagem que eu tô indo assim, tipo de herdeiro. Eu vou pagar minhas passagens, algumas despesas básicas, mas meu pai que vai pagar. Porque, enfim, porque ele quer que eu vá, eu também quero ir. E aí ele que é aposentado, ele que tá com as melhores condições. E aí e eu vou também sem. Porque eu também tinha uma coisa que eu não podia receber. Eu tinha que ser fazer. Eu não podia receber nada, eu tinha que ser guerreira, eu tinha que bancar tudo. Também não estamos mais nesse lugar. Então vamos receber do papai, porque receber do pai é muito bom. Eu tomo tudo que recebi dele, fico só que é meu, somente o que é meu. E ele tá disposto a fazer esse carinho comigo para me ter na viagem em sua companhia. Então vai eu, ele e minha filha. E vamos lá, vai ser mais uma jornada de coisas. Se tem uma coisa que vai render muitos vídeos, vai ser essa viagem. Não só durante e depois, mas até lá, porque eu sei que esse movimento é um movimento da minha alma, se preparando para curar, e muitos testemunhos virão, muitos vídeos explicando. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você, ao ouvir as minhas histórias, as minhas experiências, também possa linkar com as suas experiências e possa te ajudar de alguma forma, ok? Então a prosperidade ela não vai vir assim instantânea, não para todo mundo, pode vir para algumas pessoas, mas para outras será uma longa jornada de cura, passinho de passinho, tem sido assim comigo, e eu estou indo para o meu próximo passo de cura. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho e dá uma hypada nesses vídeos que me ajuda, tá bom? Deixe seus comentários, dúvidas, enfim, todo o apoio de vocês é muito importante para que eu continue fazendo isso aqui, para que isso tenha sentido, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.